eu sou o professor Gui, professor de Filosofia do Sistema de Ensino Poliedro. Eu vou comentar um pouquinho com vocês hoje o que foi a prova do Enem de Filosofia. Mais uma vez, repetindo já o que aconteceu no ano passado, a prova ela apresentou alguns temas bastante clássicos de filosofia, trouxe alguns autores, algumas discussões importantes para o desenvolvimento da ciência. Então a gente pode separar aí os autores em algumas categorias. Então, o primeiro autor que eu queria comentar com vocês, que foi pedido na prova, foi o Aristóteles. O Aristóteles, com a sua valorização do mundo material, foi questionado na prova em relação ao seu conceito de felicidade, amor, justiça, alguns conceitos aí universais que ele trabalha em algumas obras. Nicolau Maquiavel também foi abordado, a sua obra O Príncipe, sua principal obra, foi discutida na prova, para o aluno ter um conhecimento sobre o famoso dilema entre ser amado e ser temido. Então você tinha que estar ciente aí do universo de discussão do Nicolau Maquiavel, a ideia de você usar, ser bom sempre que possível, mas usar o mal quando necessário. Outro autor, e aí já referindo à discussão científica, Bacon, Descartes, Kant, todos esses autores modernos que trazem para a gente discussões sobre o desenvolvimento da humanidade, sobre o progresso, sobre os limites da razão, como no caso do Kant. É exatamente esse o foco da questão sobre a revolução que o Kant gerou na filosofia ao afirmar que existem coisas que podem ser conhecidas, os chamados fenômenos, e coisas que não podem ser conhecidas, coisas que não são passíveis de conhecimento, as questões metafísicas que ele chama de númenos. O Descartes, o Francis Bacon e os filósofos iluministas também foram foco de uma questão muito interessante, que falava sobre o sentido que a ciência tinha originalmente de levar o ser humano rumo ao progresso. Essa prova de filosofia, ela foi uma prova bastante trabalhada, uma prova bastante densa, no sentido do aluno conhecer um pouquinho as obras e interpretar os textos que o Enem ofereceu esse ano. Filosofia tem sido uma tendência muito importante na prova do Enem. E deve ser foco do estudo aí de vocês, e dos alunos do ensino médio para os próximos anos. Eu espero que vocês tenham feito uma ótima prova. Até mais. Olá, queridos alunos. Olá, internautas. Eu me chamo Daniel Gomes, eu dou aula de Sociologia aqui no Poliedro e eu queria comentar com vocês, de maneira geral, como é que foi essa prova, como é que a Sociologia apareceu no Enem, Como é que a Sociologia foi trabalhada pela prova do Enem. Então é interessante você saber de antemão que a Sociologia, assim como nenhuma matéria, apareceram no Enem de forma única, Esta questão é de Sociologia. Não, a Sociologia apareceu de forma interdisciplinar. Então, se pensarmos as questões, muitas questões são de Sociologia, mas podem perfeitamente se encaixar também na História, na Geografia. Podemos dizer até que houve um avanço na forma como o Enem vem trabalhado a interdisciplinaridade dentro das humanas. Então, muitas questões trabalhadas na Sociologia, na Geografia, na História, na Filosofia, elas apareceram bastante unidas. Então, a interdisciplinaridade aparece, mas aparece dentro das humanidades. Dentro das humanidades. No campo da Sociologia, o que daquilo que a gente trabalha mais apareceu no Enem? Então, por exemplo, como vem aparecendo todos os anos, a questão do trabalho, o que é o trabalho, qual é o papel social do trabalho, a primeira questão, trabalhada em várias frentes das humanidades, pensa a concepção marxista do trabalho. Muito bem, outra coisa que apareceu bastante no Enem foi a questão da diversidade cultural. Tivemos várias questões a respeito da África, tanto de história da África, quanto da percepção que nós temos da África. Houve uma questão, por exemplo, que perguntava como é que os filmes, os grandes filmes de Hollywood, por exemplo, trabalham a África. Qual é a construção, qual é a representação da África aqui no mundo ocidental, naquilo que a gente chama de mundo ocidental. Então, você perceber as várias culturas, as várias diferenças. Houve questões a respeito da diversidade sexual. Houve uma questão que era um relato, no qual um autor falava a respeito da mudança do papel social do homossexual nos Estados Unidos. Então, como a importância do homossexual nos Estados Unidos mudou e como ele vem adquirindo cidadania, como se amplia nos Estados Unidos, como no mundo, o conceito de cidadania, incluindo
né, opções sexuais diferentes, né, incluindo a diversidade sexual. Então veja que uma prova bastante antenada às questões contemporâneas. Houve uma questão a respeito do carnaval, uma questão com um texto extremamente interessante, no qual o aluno deveria pensar o quê? Como o carnaval aparece socialmente e como o carnaval é um campo da luta de classes, da luta de representação social de cada classe. Então, no texto falava-se de como uma classe queria impor uma forma de carnaval e a outra classe resistia para manter o seu carnaval mais antigo, a sua forma de carnaval mais antigo. Questões a respeito do controle do poder, uma questão que é trabalhada tanto em sociologia quanto em filosofia, que é a questão do poder, do controle, a partir do chamado panóptico, trabalhado por filósofos como Bentham e o próprio Foucault, né, muito famosos, a questão da punição, do poder, do controle. Uma questão sobre as redes sociais, o papel das redes sociais na nossa vida. Então, fazendo uma interlocução, um diálogo muito claro com a nossa realidade, com aquilo que o mundo está passando, que é o papel da sociologia, ver a nossa sociedade, interpretar e pensar essa sociedade. Uma questão sobre a ideia do feminismo e das representações do gênero. Então, havia dois textos e o aluno deveria pensar como o gênero feminino aparece nesses dois textos, qual é a representação social do gênero feminino, no caso da questão, no século XIX. Então, muito bem, veja que são questões extremamente atuais, né? E veja, trata-se de uma questão atual e às vezes está falando do século XIX, a questão é sobre a representação da mulher no século XIX, mas o tema é extremamente atual. Né? Então, questões muito atuais, muito ligadas à nossa realidade e sempre trabalhadas com textos. Então, o aluno que está preocupado com o Enem, que pensa nesta prova que é o Enem, não é um aluno que vai decorar fatos, decorar nomes, é um aluno que vai ler. E a melhor forma de você se preparar para a prova de humanas no Enem é lendo bastante, é estudando bastante e estando bastante atento ao que está acontecendo no mundo. Esses foram aí os comentários gerais a respeito da prova de Sociologia. Eu espero que vocês tenham ido bem, eu tenho certeza que os alunos do Poliedro estavam muito preparados para essas provas. Todos esses temas foram tratados nas aulas de Sociologia. Um grande abraço.